favor, tenha bons sonhos, porque hoje é necessário. Sweet dreams and make a dream. A editora DC Comics resolve lançar uma obra um pouco diferente do padrão, chamado Orquídea Negra. Os escritores, um certo inglês Neil Gaiman e um certo senhor chamado Dave McKean. Aí você deve estar me perguntando, eu já vi esse nome antes, Neil Gaiman. Não é aquele? Sim, é aquele mesmo. Peraí, antes disso, vamos para um detalhezinho importante. Você sabe quem é Karen Berger? Ela é simplesmente a pessoa que inovou nos quadrinhos dos Estados Unidos. É ela que começa a famosa, linda e maravilhosa invasão inglesa. Eu sei. Eu já falei que eu vou falar disso um dia, e eu vou falar. Mas, por enquanto, vamos com o senhor Neil Gaiman e o senhor Dave McKean e Orquídea Negra. Fez sucesso? Fez sucesso. Só que a Karen chegou para o senhor Neil Gaiman e falou, Neil, que tal você fazer uma obra seriada? Que tal você fazer uma obra mais longa? Afinal de contas, Orquídea Negra é curta. Aceita? Demorou um pouquinho, mas ele, tá, beleza, aceitou. Bem, conversa vai, conversa vem, ideias vão, ideias vêm, ela sai dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, volta para os Estados Unidos, volta para a Inglaterra, conversa com eles, até que sai a ideia perfeita, chamada Sandman. E bem, a DC já tinha uma história... Você está me irritando. A DC já tinha um personagem chamado Sandman, pouquinho antes. Então a ideia foi fazer uma história de um cara chamado Sandman, ao qual nós seríamos os Perpétuos. E dessa vez a ideia era fazer uma coisa simples. Pegar um certo personagem chamado Sandman, que já teve na DC antes, não apenas reformulá-lo, não seria bem uma ideia de reformulação do personagem, seria trazer um outro Sandman para as obras que o Sr. Neil Gaiman iria escrever. Deu certo? Sim. Então, você que está acompanhando a série Sandman pela Netflix, agradeço a senhora Karen por ter trago Neil Gaiman lá da Inglaterra, Estados Unidos, DC Comics, e aviso, quem fez o caminho inicial foi o certo Alan Moore, mas Neil Gaiman é o cara. E bem, a equipe foi formada pelo próprio Neil Gaiman. Ele é quem decidiu quem ia desenhar e quem ia fazer as capas. E no caso, ele chamou seu amigo Dave McKean para fazer todas as capas de Sandman. Ah, um detalhezinho. Se tiver algum fã do Dream Theater por aí, tá? Não avise ele não. Mas a blusa que eu estou usando foi feita pelo cara, tá? Foi Dave McKean que fez. Alguns fãs da banda dizem que, ou alguns fãs de quadrinhos, né? Chegam a falar que a banda Dream Theater plagiou o Sandman. Ou alguns fãs do Dream Theater falam, olha só, tá vendo? Nosso trabalho foi original. O problema é que o cara, quem fez as capas de Sandman, também fez a capa do DVD ao vivo da banda. Tá? Então desculpa, gente, mas é o mesmo cara que fez. Dá pra dizer, basicamente, que ninguém plagiou ninguém. Afinal de contas, o cara que fez um também fez o outro. É o mesmo cara. Mas a brincadeira funciona, é divertida. A gente se ri pra caramba disso. Ok? Bem, então vamos lá. Se você está acompanhando pelo Netflix, você já deve estar visto 11 episódios. Aviso, se você estiver vendo, né, normalmente, né, vai que você está vendo isso 2, 3, 4, 5 anos depois, não sei, quem sabe, talvez. Mas se você estiver vendo, já foram 11 episódios. Pegando aí 2 arcos, né, Prelúdios Noturnos e Casa de Bonecas. Entretanto, vale também dizer que você já viu O Sonho de Mil Gatos. Se você acompanha Sandman nos quadrinhos, você sabe muito bem que O Sonho de Mil Gatos é a 18ª edição. 17ª, 18ª edição. Ok? No seriado eles estão dando uma condensada em algumas coisas, estão compactando. Isso é legal, porque o próprio Neil Gaiman, quando lançou Prelúdios Noturnos, posteriormente, ele disse, tinha coisas que eu não tinha gostado muito, não ficou como eu queria, então foi bom dessa mudada, dessa alternada, mudar um pouquinho. Funcionou? Tem gente que reclama, tem gente que acha legal, mas o mais importante, na verdade, é que, como o próprio Neil Gaiman diz, assista.
assistindo, você vai poder definir se é bom ou ruim. Apenas assista. E muitas vezes ficar comparando quadrinho, seriado, quadrinho, cinema, algumas vezes é legal. Outras vezes fica bem complicado querer fazer essas comparações, essas junções de ideias. Afinal de contas, um exemplo básico é o próprio John Constantine, o Constantine. No quadrinho, nós temos John Constantine. No seriado, nós temos Johanna Constantine. Aviso, ela aparece sim nos quadrinhos. Tem uma hora que ela aparece numa história de um certo cara que diz que morrer é uma tolice. Então, ela aparece. O que o Neil Gaiman fez? Trouxe ela. Ficou legal, ficou divertido, ficou ótimo. Não tem problema nenhum com isso. A propósito, tem gente que ficou incomodado também com a morte ser negra. Se você conhece o quadrinho, você sabe muito bem que essa é uma fala que é completamente absurda, sem sentido. Porque, afinal de contas, os perpétuos são representações de cada cultura, de cada época, de cada povo, de cada etnia. O próprio Sandman, quando aparece pra nada, ele é negro. Quando ele aparece pro John Jones, sim, o marciano, nos quadrinhos, ele é uma criatura monstruosa, estranha. Mas é como a família, ou melhor, é como o povo do John Jones via o senhor Morpheus, sonho, Sandman, devaneio. Já comentei isso antes, tá? Quadrinho, alguns anos atrás, no Brasil, morte, devaneio. Faz sentido? Não? Ah, isso é pra lá. É morte mesmo, pra gente. Tá vendo? Os perpétuos, eles mudam segundo cada povo, segundo cada etnia. E é isso que é legal. Não adianta você ficar preso com é branca, é negra, isso, é aquilo. Eles mudam. Eles são o que nós vemos. Eles não são algo cristalizado. É como cada povo olha para os perpétuos. E é por isso que é tão gostoso e é tão legal. Neil Gaiman deu um passo à frente de muita gente. Grupos LGBT adoram a obra porque ele foi um dos primeiros a tratar de personagens, trazer personagens LGBTs para os quadrinhos, para uma mídia não só, digamos, menor ou maior, ou personagens inferiorizados, mas ele trouxe isso. Não éramos mais personagens lançados ao além. Agora somos personagens dentro de um propósito, com uma revista maior. Outra coisa importante para você que está a nos ver. Por acaso você sabia que foi por conta do Sandman, foi por conta do Sr. Alan Moore, foi por conta de Neil Gaiman, Monstro do Pântano, que nasceu o selo Vértigo? Sabia dessa? Não? Por favor, vai. Fácil achar isso. O selo não existia. Tudo saía pelo nome DC Comics. Até que a Karen chegou para a galera e falou: ô meu povo, é legal, tudo mais, mas as pessoas vão sempre fazer alusão a DC, super-herói. DC, super-herói. DC, super-herói. E a gente criar um selo só para lançarmos histórias diferenciadas, histórias com conteúdo mais adulto, mais sério, mais pesado, ou apenas que não seja super-herói. Vale a pena. Daí que veio o selo Vértigo. Ele é da DC Comics, mas ele é um selo especificadamente para lançar obras que não são super-heróicas. E isso é Sandman. E eu vou terminar o vídeo de hoje com uma frase, aí eu vou ter que ler porque eu sou desmemoriado. Então, uma frase do Sr. Neil Gaiman, que eu já tinha falado antes, mas só para reforçar se você chegou até agora. Eu me importo muito com o meu trabalho. Eu passei 30 anos enfrentando filmes ruins de Sandman. Eu não dou a mínima para pessoas que não entendem ou não leram Sandman e ficam reclamando sobre desejo, ser não binária, morte, não ser branca. O bastante. Assista a série, se decida. Então, assista a série, leia os quadrinhos e decida-se. Não o que é melhor ou o que é pior. Porque, afinal de contas, o que nós temos que decidir é se nós gostamos da obra de um jeito ou de outro, ou dos dois. E lembre-se, se você for dormir, que Sandman leve para o campo de Morpheus. Pegou a ideia?